A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado nesse dia que se chama hoje. Nós vamos aqui estar falando hoje, o capítulo é o 22 do livro de Isaías, né? Que maravilha. De pouco a pouco, irmãos, Deus vai nos dando graça e a gente vai aqui falando da palavra do Senhor, fazendo a sua obra, né? Um assunto extremamente importante para a nossa vida hoje, irmãos. Aleluia, capítulo 22, né? Cada passagem na Bíblia, cada capítulo, cada versículo, irmãos, Deus traz uma mensagem, aleluia, pro dia nosso, aleluia. Deus, irmãos, ele é um Deus de novidade, um Deus que trata agora, cura agora, liberta agora, dá uma sabedoria, uma direção agora para você. Quantas passagens na Bíblia de homens que falharam, erraram, e Deus, naquele momento que houve arrependimento, que houve aquele coração sincero para com o Senhor, Deus deu uma direção, Deus falou algo, Deus despertou algo, Deus orientou até para eles tomar uma posição diferente numa batalha, numa oração. É assim que Deus faz, irmãos, amém? O capítulo 22, você vai ver aqui profecia contra Jerusalém, né? Agora é contra a casa, né? Contra eles próprios, né? Lá na Epístola Universal de Pedro, fala assim que o julgamento, né? Primeiro vai vir sobre nós, a igreja. Então, irmãos, vivemos esses dias aqui, amém? Capítulo 22 fala assim: profecia contra o vale da visão, que tens agora. Pois que, com todos os teus subistes aos telhados, tu cheia de clamores, cidades turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. 3. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Né? Por que isso, irmãos? Porque há coisas, irmãos, há situações que não são Deus, o Senhor, aleluia, que permite, né, nós passarmos. Porque quando, irmãos, Deus, ele quer algo tratar com a gente, pra gente amadurecer, pra gente crescer, porque até mesmo, irmãos, quando Deus permite nós passarmos por uma tribulação por causa do evangelho, fica bem claro isso, irmãos, por causa do evangelho, por causa do compromisso com Cristo, por causa da fidelidade a Deus e a sua palavra, passarmos por tribulações, uma prova, irmão, tem início, tem meio, tem fim. Você passa, nós passamos, vamos passar, mas Deus dá na medida certa que você e eu possa aguentar. Mas, irmão, quando nós, começando por mim, nós buscamos algo, fazemos algo, e aquilo, irmãos, vai nos acarretar males, irmãos, temos que pedir misericórdia para Deus, temos que nos arrepender, porque nós procuramos com as nossas mãos. Aqui o povo de Israel, irmãos, não estou saindo do assunto, muitas vezes eles estavam cativos, estavam presos, estavam amarrados, estavam subjugados na mão do inimigo, porque pela sua falta de, vamos dizer uma palavra um pouquinho difícil, irmãos, mas que traz a luz para nós do assunto aqui, da sua inércia. O que é isso, irmãos? Eles ficavam parados. Era para orar, não oravam. Era para obedecer, não obedeciam. Eram para negar a si próprio, das suas próprias vontades, aí que faziam. Aqui lambuzavam mesmo. Irmão, então estavam em situações porque eles procuravam. Então, irmãos, o mal vinha. Irmão, muitos morreram à espada. Aqui o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, né, fala aqui de reis, fala aqui de subiste ao telhado. Irmãos, muitas vezes para clamar, para pedir misericórdia, mas não se arrependiam, irmãos. Tem pessoas nos dias de hoje, irmãos, que se deixar, elas acham que um pastor, que uma irmã, um irmão, uma pessoa tem que ficar 24 horas disponível a orar por ela, para ela se sentir protegida, guardada de tudo. Mas, irmão, não é esse é o caminho. O caminho é a pessoa. Quando eu falo a pessoa, é no individual. Porque nós vamos responder pelas nossas ações. Até pela salvação nossa. É individual. Ela fala: Deus, eu não consigo me libertar desse tipo de vício, desse caráter que eu tenho, dessa devida área, assim. Me cura, Jesus. Me ajuda, Jesus. Irmão, é fácil? Não é não, irmão. É fácil falar.
E Deus vai ver uma vontade no coração dela e Deus vai ajudar, irmãos. Pouco a pouco ela vai ser curada, liberta, transformada, mas as pessoas não querem fazer isso. Querem continuar na dureza do coração, na falta do perdão, na ira, no problema, numa situação complicada, difícil, mas sabem que Deus faz milagres, sabem que Deus dá bênção, mas não querem deixar o caráter ser mudado. É o que o povo de Israel muitas vezes passava, irmãos. Vivia sempre numa destruição de uma nação, de um povo, porque não queriam mudar. Irmão, Deus quer que haja um arrependimento no nosso coração, uma vontade de mudar. Irmão, a luta contra a carne é difícil, irmão. É difícil, mas Deus está pronto para nos ajudar, irmãos. Então o povo, aqui no assunto, estava desse jeito, irmãos. Quer a proteção de Deus, quer o milagre de Deus, mas não quer Deus na vida deles, mudando ações deles. Tem que mudar. Eu tenho que ser mudado. Quando falo eu aqui, com muita humildade, mudado pelo Senhor todo dia, para a gente se parecer com Cristo. As pessoas têm que ser mudadas, nós temos que ser mudados. Aleluia. O povo de Israel tinha que ser mudado, mas não queria ser, irmãos. Isso é forte. Versículo 4. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente, não vos canseis mais em não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. É o que vinha, o que eles buscavam, o que eles estavam envolvidos nessa desobediência a Deus. Então o povo estava sendo constantemente afligido, chorando. Irmão, Deus queria, Deus não quer, irmão, que o mal venha sobre a humanidade, sobre você, sobre mim, sobre quem está desobedecendo, quem quer permanecer desobedecendo e acha que um servo, uma serva de Deus hoje tem que ficar disponível para ele. Mas, irmão, ora, naquele momento algo acontece, mas ele volta a abrir a porta para o mal entrar. A porta tem que ser fechada, irmãos. E Cristo tem que fechar ali e para o mal não entrar. E nós temos que mudar. Precisamos mudar. Temos que mudar, irmãos. Oh, bendito seja Deus, aleluia. Versículo 5. Porque dia de alvoroço e atropelamento, de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos exércitos no vale da visão, dia de derrubar o muro e declamar até aos montes, porque Elão tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros de Kir, e descobriu os escudos, e os teus mais famosos vales se encherão de carros e de cavaleiros, se colocarão em ordem as portas. 8. Ele tirou a coberta de Judá, naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque. Vamos ler até o 10, irmãos, para a gente meditar aqui. Revistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Também 10. Contastes as casas de Jerusalém, derrubaste as casas para fortalecer os muros. Então os irmãos vê que o problema era interno. Tinha que ser algo arrumado, ajustado, consertado, reparado, fechado essas brechas, irmão. Por que há muitas pessoas hoje na presença de Deus que às vezes começam algo, irmãos, para Deus? Isso eu falo de ministérios, falo de um trabalho, de algo, e às vezes não vai para frente. Irmãos, o problema não está em Deus, irmãos. Deus, ele quer dar crescimento, Deus, ele quer dar vitória, Deus, ele quer abençoar, ele quer fazer, ele quer ajudar, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer transformar. Essa é a vontade de Deus. Nós, irmãos, que precisamos do Senhor, temos que nos alinhar à vontade dele. Nós que precisamos do milagre, da cura, da bênção, da transformação, da vitória, temos que nos alinhar. Só que, irmãos, a gente esquece, às vezes, de confiar no Senhor, de deixar Deus fazer, e a gente fica se mordendo entre nós. Gálatas, lá Paulo falando para a epístola de Paulo aos Gálatas, havia esse problema grande na igreja lá, irmãos. Difícil de ser resolvido. Pessoas querem criar partidos, confusões, querem fazer do seu jeito, assim, não gosto dela ou dele ali. Mano, não é eu gostar. A Bíblia fala que o cristão tem que amar. Esse negócio de gostar. Ah, eu não vou com a cara dele. Irmão, isso é coisa do mundo, irmão. Paixão é coisa momentânea, o de Deus é amor, é perdão, é crer, é suportar. A Bíblia fala, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Irmão, essa é a lei de Deus, irmão, é o amor. Irmão, aí fica aquele partido, aquela indiferença, aquele vai daqui, vai dali, e não sai nada, porque as pessoas, elas têm que não se alinhar a elas, mas a Deus. Quando a gente entende o que Jesus fala lá em João 17, Pai, que eles sejam um,
como eu e o Senhor somos. Irmãos, quando nós fomos um, bendito seja Deus, aleluia. O milagre acontece, a cura acontece, o crescimento acontece, a vitória acontece, a bênção acontece. O poder de Deus vai fazer a diferença, irmão, porque nós temos que ser um. Eu tenho que olhar para o meu irmão, diz a Bíblia, e ver ele superior a mim, e ele a mim. Irmão, eu ajudá-lo, orar por ele, estar junto com ele. Irmão, quando um do corpo, se acontece alguma coisa, chora, todos têm que sentir, irmão. Irmão, não pode ter diferença, tem que ter amor, unidade, união. Falamos tanto isso na igreja, irmãos. Tanto isso quando vamos ministrar, você fala, só que nós não entendemos, não praticamos isso. Irmão, por isso que muitas coisas contrárias, ruins acontecem, não porque Deus queira, porque nós deixamos acontecer. Irmão, vamos mudar isso no nome de Jesus, irmãos. Continuando aqui o versículo 11, ou até o 14. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para águas do tanque velho, porém não olhastes acima para aquele que isto tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. O Senhor dos Exércitos chamou naquele dia para chorar e para plantear, para raspar a cabeça e para vestir com pano de saco. 13. Porém, eis que aqui o gozo e a alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e diz-se, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus estava usando aqui, irmãos? Mesmo não citando na Bíblia, a sua graça, o favor não merecido. Irmão, Deus sabe que nesse mundo, irmão, nós vamos estar sujeitos a todo momento a falhar, a errar, a transgredir o mandamento dele. Mas Deus, irmãos, ele vem com um remédio, ele vem com ajuda. O poder dele quer se aperfeiçoar na sua e na minha fraqueza. Irmão, eu tenho algo em mim, irmãos, que eu tenho uma tendência a errar. Irmãos, eu posso citar aqui, o tempo não vai me dar essa possibilidade, 10, 20 áreas que a gente tem na nossa vida, irmãos. Irmão, isso pode ser dinheiro, pode ser os olhos, pode ser área sexual, pode ser área de convivência social com pessoas. Irmão, posso citar vários exemplos aqui. Deus quer nos ajudar para que a gente vença esse mal. Deus quer nos ajudar para que a gente seja curado. E a cura é todo dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Mas, irmão, Deus falou assim, o mal que está previsto para vós não vão te matar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, o mal está aí fora, irmãos. Ele quer entrar em mim e você, entrar dentro da sua casa, entre o casal, os filhos, dentro de uma congregação, de uma casa de oração, para fechar, para destruir. Porque essa é a alegria do inimigo. Mas, irmão, quando você ouve a palavra, mesmo a sua carne, a minha carne, gritando, eu não quero, eu tenho isso contra aquela pessoa, ou isso não concordo, ou dessa forma não concordo, ou eu quero assim, ou essa área minha, seja financeira, seja conjugal, marido e mulher. E pense em tudo que pode nos levar a pecar. Não estou conseguindo fazer, irmão, deixe Jesus fazer por você. Jesus está aqui na palavra, irmão. A palavra é o remédio que liberta, que cura. Só que ouvir, não vou dizer, não é ouvir, é escutar. Pessoas escutam, estão dentro da casa de oração, escutam falar da palavra, escutam os louvores. Não é ouvir, é ouvir, irmão. É mesmo eu falando assim, Deus, eu não consigo das minhas próprias mãos, da minha própria força. Me liberta, Jesus. Aí a posição é diferente, mas você está vendo que você não pode, você não dá para você fazer, mas Deus pode fazer para você, aí o Senhor entra em ação, irmãos. Aí, irmão, o mal que o inimigo quer para sua vida, pessoas que querem para sua vida, pessoas que não têm Deus, irmãos, porque quem tem Cristo, tem temor no coração, não quer ver o mal do irmão, da irmã, do líder, de pessoas, até mesmo do inimigo. Jesus fala assim, que é para a gente orar por eles.
orar para eles para que Deus liberte eles e amar os inimigos. Isso é quem é de Deus. Quem não é de Deus, irmãos, entra pela carne, quer ver o mal, a destruição, a queda, não vou com a cara, não gosto, não sei, não posso, não dá, não quero estar nem perto. Irmão, isso é coisa de gente mundana. Cristão não pensa assim. Então, irmãos, é muito sério. O povo de Israel, irmão, por não olhar para o Senhor, não colocar o Senhor como centro, estava entrando por esse caminho. Isso é muito sério. O capítulo, aqui o versículo 15, né, até o 25, vai ter um outro assunto aqui maravilhoso, ó. Sebna, a história fala que ele era um escrivão, uma pessoa, um administrador ali do templo, e Eliaquim, né, o Senhor levanta. Em outras traduções também falam, pessoas de mente rápida, pensa rápida, assim que você tem que ser, eu tenho que ser, irmão. Deus falou a palavra, eu já vou tomar uma decisão. Fala, Deus me ajuda, Deus me cura, Deus me liberta. Pensar rápido e agir rápido, irmãos. Ô, glória. Vamos falar sobre esses dois aqui, ó. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, anda e vai ter com o tesoureiro Sebna e mordomo e diz-lhe, o que é que tens aqui, ou o que é que tu tens aqui para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto e a sepultura e cinzelando rocha uma morada para ti mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e todo te envolverá. Certamente com violência te ficará rolar, como se faz rolar uma bola num país. Vou ler de novo 18. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, ali acabarão os carros da tua glória e o opróbrio da casa do teu Senhor. Vamos ler até o 20. E demitir-te-ei do posto e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que te chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. O que Deus estava falando aqui, irmãos? O orgulho, a soberba de Sebna, ele perdeu, irmãos. Deus teve que tratar duro com ele, irmãos. Irmãos, vai chegar um dia que muitos que dizem que estão na casa do Senhor, irmãos, vão, a Bíblia fala isso, irmãos, vão ouvir, ó, nunca vos conheci. Desprezo eterno, para toda a eternidade. Irmãos, Deus está dando chance para mim, para você, para nós, para a igreja, para o povo, todo dia, todo momento, para a gente buscar a cura, a libertação que nós precisamos nele, para mudarmos a nossa vida, nosso caráter, nosso dia a dia. Irmão, para não chegar nesse dia igual Sebna aqui, irmãos, teve que ser demitido pelo Senhor, tirado, e uma dura correção sobre ele, irmão, se perdeu, porque não desceu do seu pedestal, irmão. O que vale mais, irmão? O seu orgulho, o que você acha, o que você quer, o que você pensa, ou a salvação da tua alma? Irmão, não é filho, não é filha que pode te tirar da presença de Deus, não é marido, não é esposa, não é dinheiro, não é posição, não é algo. Irmão, o que tem que ser a prioridade na sua vida não é a sua mãe e seu pai, é Cristo primeiro. Aí você vai entender, pelo amor de Deus, que você tem que amar sua mãe, seu pai, o esposo, a esposa, o filho, a filha e os que estão ao seu redor. É Cristo, irmãos. Quando entendemos isso, as demais coisas vão bem. Aleluia. Versículo 21 em diante fala assim, ó. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, então entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o teu ombro, os que ele abrir, fechará, o que fechar ninguém abrirá. 23. Fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, será como um trono de honra para a casa de seu pai. 24. E nele perdurarão toda a honra da casa de seu pai, e prole, e os descendentes, como também todos os que vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, será cortado, cairá a carga, e nele estará, e se desprenderá, porque o Senhor o disse. Irmão, quando a pessoa, aqui Eliaquim, diz a palavra, oh glória, entendeu, falou, Deus, eu quero obedecer, me ajuda. Irmãos, Deus prosperou, Deus firmou, Deus mudou, Deus tirou, Deus colocou ele no lugar de Sebna, porque viu nele humildade, viu nele sinceridade, viu nele vontade de querer servir. Irmão, se nós, irmãos, permanecemos na dureza do nosso coração,
Hebreus 9,14 fala, irmãos, pecados que levem à morte, irmão. Deus vai tirar a gente do local onde a gente está, irmãos. Vai remover e vai trazer um lá de fora, que vai dar valor, que vai buscar. Não vai ser perfeito, irmãos, mas vai estar pronto a ouvir, mesmo falhando. Senhor, eu preciso me corrigir, eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor. Irmão, essa humildade tem que ter no nosso coração. Irmão, esse assunto é muito sério, irmão. Vamos pedir misericórdia para Deus, irmãos. Misericórdia para Deus, irmãos, porque a parte humana, irmãos, se a gente se deixar guiar por ela, irmãos, a gente vai cair, irmãos. Por isso que lá em Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em mim, irmãos, no intelecto, na força do meu braço, mas eu tenho que confiar no Senhor que tem compaixão e misericórdia. Amém, irmãos? O capítulo 21 aqui, aleluia, perdão, capítulo 22, né, irmãos? A gente vai falando de Isaías 22. 21 já está gravado aí, para a glória de Deus. Terminado. Irmãos, ajuda a gente a fazer a obra do Senhor, irmãos. Deixa aí o joinha, envia aí para seus contatos aí. Irmãos, quantas pessoas estão aí no mundo, irmãos, que estavam na casa de oração, saíram, pararam e precisam ouvir uma palavra dessas para ser liberto, transformado. Palavra de Deus, irmãos. Deus quer usar você como atalaia, quer usar a minha vida. Vamos ser esse canal de bênção, irmãos, para o nome do nosso Deus ser glorificado na nossa vida. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.